Então, o que a gente precisa entender nesse custo de vida? Digamos assim que você gaste, que você ganhe 5 mil reais, mas aí você gasta 5 mil reais. Então, qual é o equilíbrio disso tudo? Se eu ganho 100%, eu gasto 100%, então não me sobra nada para que eu possa ter um bom planejamento financeiro. Então a gente precisa começar por aí, ter um bom planejamento financeiro. Se eu recebo 5, eu preciso gastar menos para que eu não desestabilize a minha vida financeira. E aí, não precisa, por exemplo, assim, uma pandemia acontecer, né, para a gente entrar numa crise. Vamos dar um exemplo aqui. Uma crise pode ser talvez aí uma doença na família, que alguém precisa ficar internado, pode ser que o carro quebre, pode ser que a loja que você tenha fature menos nesse mês. Então, qualquer coisa vai se tornar uma crise financeira e vai abalar a sua vida financeira. Então, se a gente não quer que qualquer coisa aconteça, você precisa de um planejamento financeiro. E por mais positivo que você seja, eu quero te dizer que o sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre os justos e sobre os ímpios, não é mesmo? Mas Jéssica, eu tenho muita fé, então meu carro ele nunca vai quebrar, essas crises não vão me abalar, não vai chegar até mim. Sinto muito em te dizer que isso não é verdade, isso pode sim acontecer. Então a gente precisa entender e ter sabedoria para fazer a nossa parte. E qual é a minha parte, qual é a sua parte? Eu preciso criar um planejamento para que, caso o meu carro quebre, tá? Porque pode acontecer, caso alguém precise ser internado, caso a minha loja fature menos, eu vou ter um bom planejamento financeiro, que eu vou conseguir me manter nesse período de crise. E lembre, não precisa ser a pandemia, é qualquer situação. Então eu vou precisar fazer o quê? Um ajuste no meu custo de vida real. Lembra? Se eu tenho uma renda mensal de 5 mil, e eu cheguei à conclusão de que meu custo de vida real é 5 mil, então eu vou ter que ajustar o meu custo de vida para poder viver com pelo menos uns 4 mil reais. Porque se eu estiver vivendo com 5 mil, o meu financeiro vai ficar fragilizado. Mas Jéssica, a vida é muito difícil para mim. Toda vez que eu tô lá engajada, tento fazer uma coisa ou outra, e quando eu consigo me organizar financeiramente, alguma coisa vai lá, acontece e desestrutura tudo, tudo cai e eu não sei mais o que fazer. Já ouviu falar isso? Você já falou isso? Provavelmente você já ouviu ou já mesmo você falou isso. E sabe por quê? Porque a pessoa ela se organizou, mas ela não fez um planejamento. Então, se ela se organizou para viver com o que ganha e viver com o que ganha, a gente já sabe que não é o suficiente, né? 100. A maioria das pessoas tem a percepção de que não deve gastar mais do que se ganha. Mas esquece que também é ruim gastar tudo que ganha. Entendeu? Então, o 100 a 100, ganho 100, gasto 100, tá na mesma. Também é ruim.